homologia singular. Mostramos que aplicações contínuas entre espaços topológicos induzem homomorfismo nos grupos de homologia singular e que duas aplicações homotópicas induzem a mesma aplicação no grupo nos grupos de homologia singular. No entanto, até agora nós não calculamos o grupo de homologia de nenhum espaço, exceto o espaço constituído de um único ponto, né? E também, consequentemente, né, os espaços que tipo Rn, que são contráteis, né, cuja homologia é igual à homologia de um ponto. Bom, então, para calcular alguma coisa e provar algum fato topológico interessante usando a homologia singular, a gente tem que caminhar um pouco mais, né? Isso requer alguma paciência, porque a gente tem que desenvolver uma tecnologia forte aí para poder fazer cálculos interessantes, né? Isso é que nós vamos começar a fazer agora, né? Nós vamos construir provar a existência de duas sequências exatas em homologia singular que vão ser fundamentais para a gente calcular, fazer aplicações topológicas, né, da homologia singular. Bom, então, o primeiro tópico da aula de hoje vai ser a homologia relativa. Que é o seguinte: nós vamos considerar um espaço topológico X e um subespaço Y desse espaço topológico. E a gente tem, portanto, uma aplicação contínua de inclusão desse espaço Y no espaço X, uma aplicação contínua. Portanto, essa aplicação contínua induz uma aplicação contínua, um homomorfismo nos grupos de homologia, grupos de cadeia, né, de Y. Então, isso aqui é aplicação induzida, que a gente tinha chamado de I sustenida, eu vou chamar de alfa agora, provisoriamente. Então, a gente tem uma aplicação daqui para cá, e de fato isso aqui é uma inclusão, né? Quer dizer, o grupo de cadeias, de Q cadeias de Y, é um subgrupo do grupo de cadeias de X, né? É exatamente o elemento C pertencente a SQ de X, como a gente viu, né? Esse C, ele se escreve como a soma formal de simplexos multiplicados por elementos do anel, né? Uma soma finita, ok? E a gente tem que o C pertence a esse subgrupo, né? Se somente C, cada um desses simplexos aí, a imagem desse simplexo, que é uma função de delta aqui em X, está contida em Y. Okay? Então, esse subsimplexo é simplesmente o conjunto das cadeias que tem essa propriedade. Cada simplexo que comparece na expressão dessa cadeia, ele toma valores em Y. Ok? Tá? Ok. Então, a gente tem um subsimplexo, então isso aqui, um submódulo, né? Então a gente pode olhar para o módulo quociente, né? Então a gente tem uma aplicação aqui. Primeiro, a gente tem essa aplicação alfa, né? que leva SQ de Y em PSQ de X, que é a inclusão, né? E a gente tem uma projeção no quociente, que eu vou chamar de beta, em SQ de X, módulo SQ de Y, no subespaço, e esse cara aqui eu vou
denotar por SQ de x, y. Isso é a definição desse objeto aqui. Ok? Tá certo? Bom, então essa aplicação alfa aqui, né, que é simplesmente a inclusão, ela é uma aplicação injetiva. Né? Quer dizer, o núcleo dessa aplicação é zero, que é a imagem da aplicação que leva o zero no SQ de x. E essa aplicação aqui é sobrejetiva. Né? Então eu posso construir uma sequência exata, colocando o zero aqui, a aplicação constante que leva isso aqui no zero. Então eu obtenho uma sequência exata de módulos aqui. Né? É exata nesse ponto aqui, porque o núcleo de beta é exatamente a imagem de alfa. Né? Porque eu estou passando ao quociente, eu estou anulando exatamente o SQ de y. Isso é o que a aplicação quociente faz. Né? Então isso aqui é um exemplo, né, de uma sequência exata de complexos de cadeia. Né? Então a gente tem 3 complexos de cadeia aqui e uma sequência exata ligando esses 3 complexos. Ok? Então esse é um exemplo de uma sequência exata que a gente chama isso aqui uma sequência exata curta. Sequência exata curta. Ok? Certo? Bom, um outro exemplo de sequência exata curta é o seguinte exemplo. Bom, primeiro, com uma definição um pouquinho mais geral, né? Digamos que a gente tem uma família de subconjuntos de X, tá? O I. Vamos chamar de U essa família, né? A família dos UIs, subconjunto de X, tal que X é coberto por esses UIs. Okay? Pelo interior dos UIs. A gente podia pensar nos UIs abertos, mas vamos ser um pouquinho mais geral. Então, o interior dos UIs constitui uma cobertura aberta de X. Okay? Então, a gente pode considerar um outro subcomplexo que eu vou chamar PSQ-U de X, um subcomplexo de SQ de X, né? Do grupo de cadeias de X. Novamente, como é que a gente define esse negócio? A gente tem que pegar uma cadeia aqui, que é uma soma de AI sigma I, até K. Né? Eu digo que essa cadeia, uma cadeia em SQ de X, né? E isso pertence a SQ U de X, né? Se somente se, essa é a definição, ok? Se somente se a imagem de sigma aí, de cada um desses simplexos está contida em um desses elementos da cobertura. Pertence a um UJ para algum J. Tá? Ok? Tá certo? Quer dizer, isso aí é evidentemente um subcomplexo, né? Porque se eu somar duas cadeias que estão aqui, né? A soma também está aí, evidentemente. E outra propriedade também é que se eu pego o bordo de SQ de X, né? De SQ de U de X, isso está contido em S Q menos 1 U de X. Né? Okay? Pela mesma razão, porque se a imagem de um simplexo está contida em algum elemento, a imagem do bordo dele também está contido. Né? Okay? Tá certo? Então a gente tem essa relação e, portanto, a gente tem que
que esse Q de U esse Q U de X, que essa família aqui, né, é um subcomplexo do complexo de cadeias de X, né? Okay. Pertence não, está contido. Está contido. Você para todo I? Hein? Para todo I pertence ao mesmo J? Não. Pode ser diferente. Pode ser diferente. Para cada I tem um J que contém a imagem. Né? A ideia aqui é considerar cadeias geradas pelos simplexos que não são muito grandes. A imagem do simplexo está contido em um UJ prefixado. Né? Ok? Então a gente tem novamente um subcomplexo. Né? Okay? Então a gente tem usando esse subcomplexo aí, a gente pode construir uma nova sequência exata de complexos da seguinte maneira. Digamos que a cobertura tem apenas dois membros, U e V, né? E então a gente pode considerar a seguinte sequência exata, né? Você pega 0, nós vamos na PSQ de U interseção V, ok? As cadeias que caem na interseção de U e V. Aqui, para a gente considerar uma aplicação que vai PSQ de U mais SQ de V. Em seguida, nós vamos agora para PSQ U de X e aí para 0. Okay. Bom, a sequência é o seguinte, eu pego uma cadeia, né, que... para isso eu vou considerar também para algumas aplicações, né, digamos, IU, tem inclusão de U interseção V em U. Vou chamar de IV a interseção de U interseção V em V, tá certo? E PJU para inclusão de U em X e JV para inclusão de V em X. Ok? Então eu tenho essas aplicações contínuas e essas aplicações induzem aplicações nos grupos de cocadeia da seguinte forma. Quer dizer, essa primeira aplicação, que eu vou chamar de alfa aqui, como antes, ela vai levar o C no IU sustenido de C, IV sustenido de C, né? Ok? E essa outra aplicação aqui, ele vai pegar um par de cadeias aqui, uma em U, outra em V, e P associa para a cadeia JU sustenido de C menos JV sustenido de C. Ok? Que são duas cadeias agora em X, pois como essa cadeia aqui está em U, peça aqui cai inteiramente em U, por simplexos dela, portanto cai nesse espaço, essa outra também cai nesse espaço, e portanto eu posso subtrair as duas do elemento desse espaço. Então eu tenho esses homomorfismos, e esses homomorfismos, evidentemente, esse aqui é bijetivo, né? Então justifica esse zero aqui. E esse aqui é sobrejetivo, né? Porque dado uma cadeia aqui,
né, como essa cadeia, os simplexos, ou K em U ou K em V, eu posso separar na soma de duas cadeias e chamar aqui é C1, né? Aqui é C2. C1, C2. Né? E aí eu chamo uma de C1, a outra de menos C2. Né? Okay? E aí eu tenho que essa última aplicação aqui é sobrejetiva. Observe que por isso que eu coloquei esse U aqui. Caso contrário, eu não posso separar uma cadeia aqui em duas partes como essa aqui. Né? Okay? Então, por isso é que... Então, eu tenho dois exemplos de sequências exatas, né? de complexos de cadeia. Bom, então, para a gente derivar consequências dessas duas simultaneamente, vamos abstrair a situação e considerar o caso geral para a situação algébrica correspondente a para esses dois exemplos. Então, a situação algébrica é o seguinte: nós vamos considerar uma sequência curta exata de complexos de cadeia. O que significa isso? Bom, nós vamos denotar como antes, né? A gente tem três complexos, nós vamos denotar isso aqui por alfa, isso aí vai para um complexo C', aí tem um beta, isso vai para o complexo C2', e esse aqui vai para zero. Né? Significando o quê? Bom, vamos expandir essa informação aqui. Cada um deles é um complexo, né? Então eu tenho um complexo de cadeia aqui, então eu tenho CK, tem um operador de bordo, que é o CK-1, né? Aqui tem outro operador de bordo, que é o CK+1. Então não vou colocar índice nos operadores, mas apenas indicar por D, né? Etc. CK-2D, etc. Né? E idem para os outros complexos, né? Então, C'K+1, esse operador eu vou chamar de D', C'K, esse operador aqui também de D', C'K-1, etc. C'K-2, etc. Aqui tudo D'. Né? E tem o terceiro complexo, que é o C2', K+1, D2', C2', T2' K-1, T2' K-2, aqui tem os operadores de bordo D2', né? Ok? E que a gente tem homomorfismos nas horizontais, né? Homomorfismo alfa-K, que é injetivo, e homomorfismo beta-K, que é sobrejetivo. Né? Okay? Então a gente tem isso em cada linha. Aqui você tem alfa K-1, P alfa beta K-1, etc. Né? Alfa beta, idem aqui, alfa beta. Então cada linha bem injetiva, cada linha é uma sequência exata, curta.
e assim por diante, né? E os diagramas todos comutam dessa definição desse objeto aqui. Quer dizer, então, a família de homomorfismos entre os vários grupos, entre os vários módulos, e de tal forma que o diagrama comuta. Então, é essa situação que a gente tinha nesses dois exemplos, tá certo? Okay? Porque os operadores comutam com os operadores de bordo correspondente, certo? Bom, então esse é o dado que a gente tem, e o teorema que a gente quer provar e aplicar nessas duas situações aí é o seguinte teorema. Esse é um teorema de álgebra homológica, né, que é puramente algébrico o teorema, não tem nenhuma... Então o teorema é que existem operadores delta estrela, né, não em homologia, mas não no nível de cadeias, mas no nível de homologia. Quer dizer, a gente tem os grupos de homologia desses caras. A gente tem um operador do grupo de homologia de dimensão K de C, no grupo de homologia de dimensão de C duas linhas, né, no grupo de homologia de dimensão 1 a menos de C, é como bordo, né, tal que a sequência para baixo é exata. Então agora a gente tem aqui o HK de C, né? Esse HK de C tem um operador alfa estrela, vou esquecer o K por enquanto, também aqui no alfa, né? Isso aqui vai no HK de C', né? A comutatividade aí faz com que o beta induza também uma aplicação aqui, para HK de C duas linhas, e agora eu tenho esse operador D estrela que agora volta para cá 1 a menos, né? HK menos 1 de C. E aí eu posso continuar para frente como para trás, né? Quer dizer, eu tenho uma sequência longa, né, que agora é exata. Tá certo? Quer dizer, então, uma sequência curta de complexos de cadeia induz, via esse operador aqui, uma sequência longa exata no nível de homologia. Está claro o enunciado? Então, esse é uma ferramenta extremamente importante na teoria, e o teorema é puramente algébrico, como a gente vai ver aqui. Não tem nada a ver com topologia, é só manipulação dessa informação que esses diagramas todos comutam. Tá certo? Bom, então vamos demonstrar esse teorema. Okay? Quer dizer, construir o coisa. Então a demonstração que consiste na construção desse homomorfismo, né, e verificar que ele satisfaz as propriedades aí que a gente enunciou. Então, o que nós vamos definir, o operador D, né, como a gente quer vir daqui para cá, né, a maneira natural de vir daqui para cá é simplesmente pegar o inverso desse, mais esse e o inverso desse, tá certo? Ok? Então a gente quer definir
D estrela de uma classe de cohomologia aqui, né? Z, né? Nós vamos definir como uma classe de cohomologia de quê? Nós pegamos o alfa K-1 a -1, composto com D', composto com beta K a menos... vamos chamar isso aqui de Z duas linhas, né? O cara está aqui, então, né? Nós pegamos um ciclo, né? E vamos definir isso aqui como a classe de cohomologia desse objeto aqui. Tá? Bom, isso aqui não é um ponto, tá certo? Porque essa aplicação aqui é sobrejetiva, mas não é injetiva. Então, a pré-imagem de um cara aqui é um conjunto não vazio, mas pode ter vários pontos. Né? Bom, aí eu vou pelo D', aí eu estou indo para baixo aqui, aí não tem problema. Mas aí eu tenho que tomar a pré-imagem aqui. Mas essa aplicação não é sobrejetiva, então eu vou ter que provar que a imagem por D' da pré-imagem disso está contido na imagem de alfa K-1 para eu poder tomar uma pré-imagem. Né? Ok? Bom, e depois eu tenho que mostrar também que todos esses elementos, eu não tenho unicidade, mas tem vários, isso aqui é um conjunto de pontos, eu tenho que provar que cada um deles são homólogos. Né? Bom, então o que a gente tem que provar, vamos escrever aqui o que a gente tem que provar, né? Para concluir o teorema. Então, primeira coisa, nós vamos ter que provar que temos que provar que cada um desses caras que estão aqui é um ciclo também. Que o bordo dele é igual a zero e que dois deles são homólogos. Né? Então vamos escrever tudo isso, quer dizer, a gente tem que provar que a imagem, né, por D' do beta K para -1 de Z duas linhas, né, que isso aqui é diferente de vazio e que está contido na imagem de alfa K-1. Né, para a gente poder tomar a imagem de coisa. Então isso aqui, provando que isso aqui está contido, então a gente vai poder concluir que existe um Z, né, pertencente a esse conjunto, né, a alfa K-1 para -1 de D' de beta K para -1 de Z duas linhas, né, okay? Que existe um elemento, e nós vamos ter que provar também que isso aqui pegou a zero para todo Z nesse conjunto aqui. Okay? Quer dizer, então a gente vai provar que esse conjunto é não vazio, né, e isso sai daqui, né, e aí a gente vai ter que provar também que cada um desses pontos é um ciclo. Isso é a primeira coisa que nós vamos querer associar um ciclo aqui, né, um ciclo aqui, a gente quer associar um ciclo aqui. Né? Ok? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que provar. A segunda coisa é que a gente quer que dois desses caras aqui sejam homólogos. Então a segunda coisa que a gente vai provar é que se a gente pegar Z1, Z2 pertencente a esse conjunto, que é não vazio, né, que é alfa K-1 para -1 de D' de beta K de Z duas linhas, né, a gente vai querer provar que eles são homólogos. Quer dizer, a diferença deles é o bordo de alguém. Quer dizer, que esses dois caras que estão aqui, eles são um ciclo pelo coisa anterior, e a diferença deles é o bordo de alguém que vem de cá. Né? A terceira coisa que a gente tem que provar, né,
Bom, então aí, com isso, a gente já vai poder associar, para esse ciclo Z duas linhas, nós vamos associar uma classe de cohomologia aqui. A gente já tem uma classe de cohomologia associada a esse ciclo. Mas a gente quer associar uma aplicação do grupo de cohomologia. Então a gente tem que ver que dois caras cohomólogos aqui vão dar a mesma classe de cohomologia. Ok? Então o terceiro coisa que a gente vai provar é o seguinte: se a gente pega um Z pertencente para esse conjunto, né? Para alfa K menos 1 a menos 1 de D' de beta K de duas linhas. E pega vamos chamar de Z2 aqui, pertencente ao conjunto, onde a gente, ao invés de Z duas linhas aqui, a gente vai pegar um cara homólogo a ele, quer dizer, isso aqui mais o bordo de uma coisa. Né? Então, se a gente pegar esses dois, nós queremos provar que esses caras de fato são, isso implica, né, que D menos Z2 é também um bordo. Tá certo? Então, isso mostra que essa classe de cohomologia que a gente está associando aqui, ela não depende da escolha de do ciclo Z duas linhas. Quer dizer, dois ciclos homólogos dão caras que são homólogos também. Ok? Então, com essas três propriedades, a gente tem essas três aqui, implica que D estrela está bem definida. Ok? Agora, o que falta provar é 4 e 5. 4 é que ela é um homomorfismo, né, de módulos, e 5 que a sequência é exata. Okay? Então, a gente tem que provar essas 5 coisas aí. Tá? Então, vamos começar provando isso. Tá? Começar a provar o nível 1 aqui. Okay? Então, primeiro, quer dizer, então nós estamos dando um Z duas linhas pertencente a C duas linhas K, que é um ciclo, né? A gente tem que começar com um ciclo igual a zero. Né? Okay? Então a gente quer mostrar que se eu pego um cara na pré-imagem dele e aplico o D' que eu caio na imagem de K-1. Ok? Então eu pego esse cara aqui e vou pegar Bom, então esse cara aqui está aqui. Ok? Tá? Ora, mas o beta K é sobrejetivo. Tá? O beta K é sobrejetivo, então tem um cara aqui que vai nele. Então beta K sobrejetivo implica que existe um C' aqui no meio, né, pertencente a C' K, tal que beta K de C' igual a Z duas linhas. Tá certo? Ok? Bom, agora eu tenho que olhar para o D' de C'. Né? Eu quero mostrar então que esse D' de C' está contido na imagem de K-1. Ok? Como é que eu provo isso? Eu quero provar que esse cara, quer dizer, eu passei de um cara aqui, peguei um que vai nele, porque esse aqui é sobrejetivo, agora eu venho para baixo. Tá certo? Esse cara eu quero mostrar que está na imagem dele. Ora, mas eu sei que a imagem dele é o núcleo desse cara. Então, provar que ele está na imagem é provar que ele está no núcleo desse aqui. Certo? Então, eu tenho que calcular o beta K-1 desse cara aqui. E provar que isso é zero. Ok?
Porque se eu provo que isso é zero, então ele está no núcleo. Tá? Ora, mas isso aqui, aí eu uso a comutatividade do diagrama, né? Quer dizer, eu vim para cá, depois para cá, é a mesma coisa de vir para cá e pegar o cara aqui. Né? Então, isso aqui é igual a D duas linhas, né? Vezes beta K de C', tá certo? Mas beta K de C' é o Z duas linhas, isso aqui é D duas linhas de Z duas linhas, isso é zero porque o Z duas linhas é um ciclo. Ok? Ora, mas isso aqui implica, né, que existe um Z pertencente a CK-1, tal que alfa K-1 de Z igual a C'. Ok? Z. Portanto, esse Z está aqui. Ok? Tá certo? Então, existe um Z aqui. Agora, eu tenho que provar que esse Z é um ciclo. Né? Então, esse cara está aqui. Né? Ok? Então, eu tenho que calcular o D dele. E mostrar que o D dele é zero. Bom, então, vamos calcular isso. Quanto é que vale o D de Z? Bom, o D de Z, bom, eu não sei calcular diretamente aqui, mas eu posso compor com alfa. Então, ao invés de calcular o D de Z, vamos calcular o alfa de D de Z. O alfa K-1, né? De D de Z. O que é isso aí? Como o diagrama comuta, né? Os diagramas todos comutam, isso aqui é a mesma coisa que D', né? Alfa K-2. Então, essa é a mesma coisa que D' de alfa K-1 de Z. Ok? Ora, mas o alfa K-1 de Z... Hein? D' de C'. Alfa K-1 de Z. D' de D de Z, né? É? De Z, que é igual a D', né? de D' de C'. Né? Ora, mas isso aqui é zero, porque tem 2 D', isso é zero. Ok? Então, alfa K-2 do bordo de Z é zero. Certo? Mas alfa K-2, né? É 1 a 1. Né? Então, isso implica... se isso aqui dá zero, que implica que DZ é igual a zero. Então é um ciclo, hein? Não, é D' de C'. Não, alfa K-1 de Z é D' de C'. Né? Tá certo? Que a gente vai para o D' de C', quer dizer, o C' está aqui. Tá certo? A gente vai para o D', né? Então, alfa K-1 de Z é igual a D' de C'. Né? Ok? Então, isso aí dá zero. E, portanto, o Z é um ciclo. Então, a gente provou que existe Z e qualquer Z que satisfaz essa propriedade, ele é um ciclo. Né? Ok? É sempre um ciclo. Então, todos os caras nessa pré-imagem aqui são sempre ciclos. Ok? Bom, então isso prova o item 1. Né? Vamos provar o item 2 agora. Então, o item 2. A gente quer pegar 2 caras aí, né? Ok? E quer provar que esses caras são... Bom, vamos pegar o Z anterior, que a gente pegou, e vamos pegar um Z1. Né? Então, vamos pegar um alfa
K menos 1 de Z1 é o bordo. Esse cara era o bordo de C', e o outro que nós vamos pegar vai ser o bordo de um outro cara. Né? E esse C'1 também é um cara que PK de C'1 é o Z duas linhas novamente. Ok? Tá? Então nós pegamos um outro Z1 na pré-imagem, quer dizer, a imagem dele dá o bordo de um C'1 e esse C'1 aí é a imagem para o BK da Z duas linhas. Então pegamos um outro ponto Z1 também na pré-imagem aqui. Okay? E a gente quer provar então que esse cara aqui que Z menos Z1 é um bordo. Okay? Ora, para isso a gente observa o seguinte, como é que é? Com essa propriedade aí, né? Como é que é? A gente tem um outro ponto, que é o ponto C, a gente tem que o beta-K de C1 pegou as duas linhas também. De C', né? E alfa K menos 1 de Z pegou o bordo de C', para o outro ponto Z. Ok? Ora, mas se esse cara é o Z duas linhas e esse aqui também é o Z duas linhas, você tem que o beta-K de C' menos C1' pegou a zero. Ok? Então esse cara C' menos C1', que é o elemento daqui, quando eu aplico o beta-K nele, ele dá zero. Tá certo? Então esse cara é a imagem de alguém aqui, porque a sequência aqui é exata. Então isso aqui implica, né? Isso implica então isso aqui implica, né? Isso implica que existe, deixa eu ver como é que eu chamei aqui, existe não, vamos escrever direto aqui. Que C' menos C1', isso é igual a um alfa K, né? Com alfa K de C. Ok? Então essa diferença aqui é um alfa K de um cara aqui. Ok? Então eu achei o candidato que eu quero aqui. Né? Ok? Bom, agora eu tenho que olhar esse por certo. Agora eu tenho C', C duas linhas. Eu tomo o bordo disso aí. Então, o bordo então alfa K de C, o D', né? Porque esse aqui está aqui no meio, né? Então tem que tomar o D' desse cara, que é alfa K de C, é igual a D' de C' menos D' de C'1, né? Ok? Isso aqui é igual para alfa K menos 1, né? Esse cara é para alfa K menos 1 de Z menos E1. Tá certo? Ok? Ora, mas esse cara aqui, o que é esse cara aqui? Isso é a mesma coisa que alfa K menos 1 de DC. Ok? Porque o alfa K comuta com D. Né? Então, esse é alfa K menos 1, então a gente tem essa igualdade aqui. O alfa K menos 1 de DC igual a Z menos 1. Mas o alfa K menos 1
é bijetivo, né? Portanto, Z menos Z1 pelo bordo de C, que é o que a gente queria provar aqui, né? Se a gente pega dois caras que estão na mesma pré-imagem, a diferença é um bordo. Então, eles são cohomólogos. Okay? Então, todo mundo que está na pré-imagem dos Z2 linhas, dois deles, cada um é um ciclo, a gente já provou em cima, e a diferença é um bordo. Okay? Então, com isso, a cada ciclo Z2 linhas, nós estamos associando uma classe de cohomologia. Não é um ciclo, porque a pré-imagem depende do ponto, mas é uma classe de cohomologia. Dois deles, uma classe de homologia, dois deles são homólogos. Ok? Bom, então agora a gente tem que provar o 3, né, que de fato é a classe de homologia do cara que a gente obtém não depende da escolha dos Z2 linhas na classe de homologia dele. Quer dizer, se eu escolher um outro elemento da mesma classe de cohomologia, pegar a pré-imagem, um ponto na pré-imagem desse cara, esses dois são homólogos. Então a prova de 3 vamos provar aqui. Então vou provar o 3 agora. Então o que a gente tem? Nós vamos ter pegar um alfa K-1 desse outro elemento que a gente pegou. Isso aqui é um D' de um tal de alguém aí, e esse alguém aí pelo beta K, né, esse C'2 é igual a Z2 linhas mais bordo de alguma cadeia lá em cima. Né? Okay? Tem uma cadeia aqui em cima, né? Aqui em cima, cujo bordo é o Z2 linhas. Né? Ok? Bom, agora a gente vai trazer esse cara para cá, né? Então agora a gente usa que o beta K+1, né? Sobrejetivo. Né? Isso implica que o C2 linhas, né, é igual o beta K+1 de algum cara aí vamos chamar de X' aí. Okay? Quer dizer, tem um cara aqui em cima, né? Aqui em cima o X' que vai nesse cara aqui. Tá? Bom, então o bordo de C2 linhas, né, é pelo bordo de PK+1, beta K+1 de X', e como o diagrama comuta, eu posso trocar o coisa aqui. Isso aqui é o beta K, né, de T' de X'. Né? Usando a comutatividade aqui do beta com bordo. Ok? Porém, então eu tenho que o beta K de C', duas linhas é isso aqui, e esse bordo é o beta K de T', X', então eu tenho que o beta K, né, de C'2 menos T', X', né, isso aqui pegou as Z2 linhas. Okay? Então esse cara aqui, a imagem dele pelo BK está
por Z duas linhas. Ok? Tá certo? Ok? Pô, então agora eu levo ele para baixo, né? E olho para a imagem, olho um Z, né? Z tal que alfa K menos 1 de Z, né? Ok? É igual para D disso, né? A D' de D'2 menos D' X', né? Isso aqui é igual, se eu tomo D' disso aqui, e se eu D' de C'2, né? Isso é igual a D' de C'2, né? Ok? D' de C'2 é alfa K menos 1 de Z2, igual a alfa K menos 1 de Z2. Ok? Portanto, de fato, esse cara aqui que a gente está... ele é exatamente igual para o Z2, porque o alfa K menos 1 é igual ao Z. Ok? Então, isso implica, porque o alfa K menos 1 é biunívoco, que Z é igual a Z2. Né? Então, a gente provou algo até mais forte, né? Que se você pegar uma pré-imagem, né? Se você pegar a pré-imagem desse cara aqui, né? Um ponto na pré-imagem desse cara é um ponto na pré-imagem desse aqui. Né? Tá certo? Quer dizer, em outras palavras, a gente começou com um cara com Z2 que está na pré-imagem desse cara e concluímos que esse cara é de fato o elemento da pré-imagem desse aqui. Ok? Portanto, essa classe de cohomologia não depende da escolha do ciclo Z duas linhas em sua classe de homologia. Tá certo? Ok. Minha conta aqui deu diferente, porque... não, é a mesma coisa. Bom, o quarto item que a gente tem que provar é muito fácil, né? Porque a gente tem que provar, então, que alfa K é um homomorfismo, né? Então, o quarto é que esse operador é homomorfismo. Ok? Tá certo? Ora, mas isso aí é simples, né? Porque se a gente tem que o D estrela de Z, duas linhas, digamos, pegou a classe de homologia de Z1, né? E o onde esse Z1 é tal que alfa K menos 1 de Z1, né, igual a C1, C'1, D' de C'1 e beta K de C'1 tinham duas linhas,
né? Idem para o 2, né? Pegou um Z2, onde novamente a gente tem a mesma coisa, né? A classe, o alfa K-1 de Z2 pegou o bordo de um C'2 e a imagem desse C'2 pegou a C2'2, né? Como a gente definiu, né? Então a gente tem o seguinte, a gente observa, né, que a gente observa o seguinte, que alfa K-1, né, de Z1 mais Z2, né, isso aqui pegou o bordo de C'1 mais C'2. Tá certo? E por outro lado, o beta K de C'1 mais C'2 é igual a C2'1 mais C2'2, porque tanto o alfa K-1 quanto o beta K são homomorfismos, né? Ok? Então isso implica, né, pela construção, isso implica que o D estrela, né, da classe de Z1 mais Z2, né, é igual para a classe de Z1 mais Z2, que é igual à classe de Z1 mais a classe de Z2. Porque mostra que que o D estrela é um homomorfismo. Ok? Bom, agora a parte... Então agora a gente tem que mostrar o item 5, né? Deixa eu ver onde é que eu vou mostrar isso. O item 5 é mostrar que essa sequência é exata, né? Então são vários passos aqui que a gente tem que provar, né? Quer dizer, então o item 5 é que a sequência é exata. A sequência de homologia é exata. Então aqui a gente vai ter que provar várias coisas, né? De fato, 6 passos aí, né? O primeiro passo a gente quer provar que ela é exata, digamos, nesse nível aqui. Okay? Então a gente tem que provar que o núcleo de D estrela, né, está contido na imagem de beta estrela. Que a gente quer provar que eles são iguais, mas primeiro vamos provar que um está contido no outro e que o outro está contido... As duas inclusões. Temos 2 inclusões em cada nível, portanto, nós temos 6 passos aí. Ok? Então a gente tem que pegar um núcleo aqui, o elemento daqui. Né? Então é uma classe que T estrela de 2 linhas é igual a 0. Okay? A gente quer provar que esse cara aqui está na imagem de alguém. Ok? Ora, esse Z2' sendo uma cadeia aqui, né, um ciclo em particular, mas é uma cadeia, ele é a imagem de alguém aqui, que a gente não sabe ainda se é... Né? Então a gente tem que o beta K sobrejetiva, isso implica que
que essa cadeia Z duas linhas, que é um ciclo, isso aqui é o beta-K de uma certa cadeia C'. Okay? O que a gente vai querer provar no final é que esse C' é de fato um ciclo. Então o Z duas linhas é a imagem de um ciclo por beta-K, portanto, é a imagem da classe de cohomologia pelo Rho. Então o problema aqui é provar que esse cara aqui é um ciclo. Ok. Que ele é um ciclo? Não, que ele que tem um outro ciclo que tem a mesma imagem que o beta. Né? Bom, o que a gente tem então a gente tem esse C' e a gente tem o Z, né? Que a imagem aqui, o Z, tal que alfa K menos 1 de Z, pegou o bordo de C', né, que esse cara aqui é D' de C', né, e a hipótese aqui que esse cara é zero, né, D estrela de C duas linhas igual a zero, significa que esse Z aqui, né, esse ciclo que eu encontrei pela construção, que eu já tinha feito antes, é o bordo de alguém, que é um bordo de uma cadeia C. Quer dizer, então a minha hipótese é que esse Z é o bordo de uma cadeia C lá em cima. Né? Ok? Bora, mas aí eu tenho esse C lá em cima, eu tenho que D' de alfa K de C, agora esse C que está aqui em cima, né? Ok? Eu posso levar esse cara para lá. Né? E aplicar o D'. Né? Então, D' de alfa K de C, né? Isso é a mesma coisa que o quê? É igual alfa K menos 1, né? De D' de C. Hein? Então, de D de C. Né? Ora, mas isso aqui, o D de C é Z, né? Então isso é igual para alfa K menos 1 de Z, né? E alfa K menos 1 de Z é o D' de C'. Tá certo? Ok? Então, o D' de C'. Então, D', né, de C' menos alfa K de C pegou a zero. Tá certo? Quer dizer, o C' podia não ser zero, mas esse aqui é zero porque o D' disso é igual a D' daquilo. E D' da diferença é zero. Tá? Então esse cara é um ciclo. Ok? Mas esse cara é um ciclo, mas o que acontece com beta-K dele? Ora, o beta-K é um homomorfismo, isso é o beta-K, K de C', menos o beta-K, alfa K de C. Isso aqui é zero porque a sequência é exata. A composta de beta-K com alfa K é zero. Isso aqui é o Z duas linhas. Ok? Tá certo? Então eu obtive lá um ciclo cuja imagem por beta-K é o Z duas linhas. Tá certo? Então significa que a classe... Então a classe de... Logo, a classe de Z duas linhas
pegou beta estrela da classe desse ciclo, menos alfa K, C' menos alfa K de C. Isso aqui é um ciclo, a imagem desse ciclo é exatamente igual. Tá certo? Então eu provei isso aqui. Se eu pego um cara aqui, ele está na imagem do beta estrela. Ok? Então agora a gente tem que provar outra inclusão, né? Que o núcleo de D estrela contém a imagem de beta estrela. Bom, então agora a gente tem que começar com um ponto da imagem do beta estrela, né? Ok? Então, com isso nós vamos tomar um ponto beta K de linha, né? Onde o Z' é um ciclo. Ok? Então nós vamos pegar um ciclo, né, que é a imagem de um ciclo aqui pelo beta K. Ok? Então a gente quer calcular o D estrela desse cara aqui, né? Como é que eu calculo o D estrela da classe de homologia disso? Bom, eu tenho que pegar um cara, tal que beta K vai nele, né? Ok? Então eu vou tomar o C' igual a Z', olho para o D' de C'. Ora, mas o D' de C' o que é? É o D' de C' que é zero por ser um ciclo. Ok? Então aí, o D' de C' é zero, a pré-imagem de zero é zero. Né? Isso implica que o Z pegou a zero se o Z, né, E, portanto, a gente tem que alfa K menos 1 de zero pegou a D' de C', e, portanto, a classe de zero é igual a D estrela da classe de Z duas linhas, que prova a coisa oposta. Bom, então isso nós provamos que nesse ponto aqui a sequência é exata, nesse nível aqui. Bom, agora a gente tem que provar que a sequência é exata, digamos, nesse nível aqui. Okay? Tá? Então a gente quer comparar por onde é que a gente provou? Nós provamos nesse nível aqui, né? Então nós temos que pegar tá certo. Agora a gente tem que pegar no outro nível. Vamos pegar nesse nível aqui. Então esse aqui é o D estrela, porque a gente tem um alfa, né? Ok? Quer dizer, a gente quer provar que ela é exata nesse nível. Quer dizer, então a gente quer provar que a imagem de D estrela é igual ao núcleo de alfa. Okay? Então, novamente, são as duas desigualdades que a gente tem que provar aí. Para as duas inclusões, né? Então agora a gente quer provar, por exemplo, que a imagem de D estrela, né, desse nível está
do núcleo de alfa. Ou contém o núcleo de alfa. Vamos provar nessa. E depois a inclusão contrária, né? Bom, então a gente tem que pegar um elemento aqui, né? O elemento Z pertencente ao núcleo de alfa. Ok? Onde esse Z, né? É um ciclo. Né? Ok? Bom, isso aqui, então, se esse cara está no núcleo de alfa, se a gente pegar esse ciclo aqui, o que acontece com alfa K-1, né, que é K-1 de Z? Você pega um ciclo aqui no núcleo de coisa, então alfa K-1 de Z, o que é? Tem que ser um bordo, né, porque está no núcleo. Né? Então esse alfa K-1 de Z é o bordo de C', é o bordo de alguém. Ok? Pelo fato do Z estar no kernel. Você pega qualquer ciclo aqui, o alfa K-1 dele é um bordo. Então, alfa K-1 é um bordo, o que significa isso? Como é que é? Z duas linhas. Então agora eu tenho que tomar Z duas linhas igual a beta K desse cara, que ele é o bordo aqui. Ok? Ora, eu quero provar que isso aqui é um ciclo. Então eu calculo o bordo dele, D duas linhas, né? Isso é o D duas linhas de beta K de C'. Isso aqui pus a comutatividade, esse aqui é beta o quê? Beta K-1, né? De T' de C'. Mas D' de C' é P alfa K-1 de Z, né? Isso é igual beta K-1, alfa K-1 de Z. Certo? Mas acontece que que isso aqui a composta de duas seguidas é zero. Né? Então isso aqui é igual a zero. Certo? Tá certo? Então beta K de Z duas linhas, o Z duas linhas é um ciclo. Certo? Então, o Z duas linhas é um ciclo, o C', a imagem dele é o Z duas linhas, e o Z, a imagem dele é o bordo de C'. Né? Então, isso implica, né, que, de fato, a classe de Z, né, é igual D estrela da classe de Z duas linhas. Portanto, a gente partiu de um cara que está no núcleo e mostramos que está na imagem de alguém. Okay? Então, o cara do núcleo aqui está na imagem do D estrela. Ok? O que falta provar agora? Falta provar a igualdade seguinte, né? A inclusão seguinte, que como é que é?
que a imagem de D estrela Pô, isso eu não provei aqui, como é que é? Hein? A imagem de D estrela está contido no kernel de alfa, não? Hein? Alfa estrela. Aqui também é alfa estrela, né? Por que isso? Não, pera aí. O que eu provei antes? Porque o núcleo está contendo na imagem. Mas... Então isso aqui não é o item D, né? Isso aqui é o quê? Hein? Antes eu tinha provado a do K. Aqui, né? Isso. Então, E C. AB. Então isso aqui é C, né? Tá certo? Porque tinha duas inclusões aqui, né? Agora esse aí é C. Onde é que eu vou ver isso? Eu pulei uma coisa. Bom, vamos... Então esse aqui seria o D. A imagem de D estrela está contida no kernel de alfa, né? Então a gente tem que pegar um cara que está na imagem de D estrela, né? Ok? Então, o que a gente tem que pegar? Nós temos que pegar um Z pertencente para a imagem de D estrela. Ok? Tá? O que significa isso aí? Bom, significa que se eu pegar alfa K-1 desse ciclo Z aí, né, isso aí vai ser o D' de um C', né? E beta K de C' é um Z duas linhas, né? E que esse cara é um ciclo, né? Que T duas linhas é igual a zero. Okay? Né? Então, se esse cara está na imagem de D estrela, significa exatamente isso, né? Que se eu pegar esse ciclo e levar para frente, ele é a imagem de algum cara cuja imagem dá um Z duas linhas, e esse Z duas linhas é um ciclo. Tá certo? Então isso caracteriza um cara que está na imagem de Z. Ok? Então a gente quer mostrar que esse cara está no núcleo de alfa estrela, né? Isso é óbvio, não? Isso é a consequência disso aqui, né? Okay? Então isso aqui isso implica que o Z pertence ao kernel de alfa estrela, né? Porque a imagem de Z pelo alfa K-1 é um bordo, então está no núcleo. Okay? Bom, então esse é o item D. Bom, agora, então com isso a gente provou
que a sequência é exata nesse ponto. Agora fica a parte mais fácil aqui, que é provar que a sequência é exata nesse ponto aqui, que não envolve o D estrela aqui, né? Ok? Uma desigualdade é óbvia, né? Porque a composta desses dois aqui é zero, tá? Então você tem uma inclusão é óbvia, que a composta desses dois é P0, significa que a imagem desse cara está no núcleo desse aqui. Tá? Bom, só para completar, deixa eu escrever isso aí também. Então a gente tem que... esses dois casos eu vou deixar como exercício. Isso aqui é mais fácil para repetir o mesmo tipo de argumento, né? Então vamos concluir a aula aí aplicando nos dois casos que a gente viu antes aí, né? O primeiro caso é chamado homologia relativa. Homologia relativa é aquela situação que eu estava considerando. A gente pega um subespaço de um espaço X, né? E a gente olha a inclusão, né? Alfa, a inclusão disso aqui em X, né? Isso aqui é P0 e isso aqui tem um outro homomorfismo que é o beta aqui, o nosso beta vai em SQ de x, y, vírgula y, que por definição, né, que a gente definiu como espaço quociente. E isso aqui, essa aplicação é sobrejetiva, como toda aplicação quociente, e essa sequência é exata curta. Okay? Tá? Ora, isso aqui define para aqui a gente tem o operador de bordo, né, que vai no SQ-1 de x. Ok? Tá? Ora, mas o operador de bordo aqui, se a cadeia, todos os simplexos de uma cadeia tomam valores em y, o bordo também toma valores em y. Então, esse mesmo operador de bordo, ele se restringe para um operador de bordo aqui. A gente toma sei lá, D' aqui, para restrição de D, porque o D leva desse subcomplexo nesse aqui. Tá ok? Ora, mas como o D leva o SQ de Y, o SQ-1 de Y, ele passa ao quociente também. Tá? Então isso define um operador no espaço quociente também, que a gente podia chamar de D2 linhas, né? que é exatamente o D passado ao quociente. Okay? Então a gente tem novamente então alfa Q aqui, beta Q, alfa Q-1
beta Q menos 1, esses diagramas todos comutam, e a gente tem exatamente a mesma situação que a gente tinha antes. Quer dizer, a gente tem uma sequência curta de complexos. Né? Okay? Então, esses caras aqui é um complexo também de cadeias. Né? Okay? E tem o seu grupo de homologia, que é chamada homologia relativa de x e y. Né? Então a gente define na homologia relativa HQ de x e y é igual, por definição, né? O kernel de D duas linhas dividido pela imagem de D duas linhas. Okay? É a mesma definição. Okay? E aí a gente tem uma sequência exata, né? Quer dizer, a gente tem uma sequência exata de homologia relativa. Quer dizer, você pega o Y, você tem o operador alfa estrela que vai no X, aí você tem o operador beta estrela, né? Que vai na homologia relativa de x e y. De x e y. E aqui a gente tem um operador que a gente pode chamar de D estrela, que vai no HQ-1 de y. E assim por diante. Okay? Então a gente tem uma sequência exata de homologia relativa, que relacionam esses três grupos de homologia, de um subespaço, de x, e a homologia relativa. Ok? Então, isso é uma sequência exata, extremamente importante aí, E a outra sequência exata é a sequência de Maia-Vitórias, mas que agora a gente tem esses dois então agora a gente tem a sequência de Maia-Vitórias, né? Que a gente tem como antes, a gente tem a decomposição do espaço X como o interior de U, união interior de V, né? Com duas partes, e a gente quer relacionar a gente tinha aquela sequência exata, que é a sequência que liga as cadeias em U interseção V com as cadeias de U mais as cadeias de V, né, com outro grupo de fato pois isso aqui tem um subcomplexo e aqui a gente tem zero. Né? Okay? Então aí, novamente, por esse teorema algébrico, a gente tem uma cadeia, uma sequência exata ligando aqui a gente tem o que a gente deve chamar aqui, né, por coerência, isso aqui é o grupo de homologia desse complexo aqui, né? E aí a gente tem um operador de bordo aqui, vou dar outro nome aqui, o operador que vai em HQ-1, tem interseção, e aí a gente continua. Quer dizer, a gente tem uma sequência exata longa. Ok? Tá? Bom, mas o que interessa a gente é ligar a cohomologia
de U com homologia de U, homologia de V da interseção com homologia de X. E o que a gente fez é homologia de um outro complexo. Então, o que nós vamos provar na próxima semana é que esse cara aqui é isomorfo homologia de X. Tá? Então, isso dá uma sequência exata ligando a homologia da interseção da união, da interseção de cada um dos pedaços e da união. Tá certo? E isso aqui vai permitir a gente calcular vários grupos de homologia, em particular os grupos de homologia da esfera. Isso da mesma maneira que a gente usou uma sequência análoga a essa para provar os grupos de cohomologia de de Haen das esferas e outras coisas. Então essa sequência aqui é uma sequência extremamente importante para a gente, e essa aqui também vai ser muito relevante.